E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como podemos calcular o MMC entre os números 12, 15 e 25? E nós vamos calcular o MMC entre esses números de duas maneiras diferentes, utilizando a decomposição em fatores primos desses três números de forma simultânea e também utilizando a decomposição em fatores primos desses números separadamente. Mas antes de compreendermos como nós podemos fazer isso, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora compreender como nós podemos determinar o mínimo múltiplo comum entre esses números. Nós vamos calcular o MMC entre 12, 15 e 25. E nós vamos fazer isso de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, nós vamos decompor os números separadamente. E na segunda maneira, nós vamos decompor esses números simultaneamente. E nós vamos começar aqui pela primeira maneira. Então nós vamos começar decompondo o número 12 em fatores primos. Nós vamos começar dividindo o número 12 pelo número 2, que é o menor primo que representa um divisor de 12. E ao dividir 12 por 2, o meu quociente é igual a 6. E 6 pode novamente ser dividido por 2 e terá como quociente o número 3, que por sua vez não pode mais ser dividido por 2, e só pode ser dividido por ele mesmo. E ao dividir 3 por 3, o meu quociente é igual a 1. E quando eu chego em um quociente igual a 1, eu finalizei a decomposição em fatores primos. E assim eu consigo escrever o número 12 como um produto entre esses fatores primos. Ou seja, o número 12 pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à primeira potência, uma vez que o fator 2 apareceu duas vezes e o fator 3 apareceu apenas uma vez. Agora nós vamos decompor o número 15 em fatores primos. Nós vamos começar dividindo o número 15 pelo número 3, que representa o menor número primo que é divisor de 15. E ao dividir 15 por 3, o quociente é igual a 5, que nesse caso só pode ser dividido por ele mesmo, pelo fato de também ser um número primo. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Agora, nesse ponto, nós finalizamos a decomposição em fatores primos do número 15, e nós podemos escrever o número 15 como um produto entre os números 3 e 5. Ou seja, nós temos 3 elevado à primeira potência multiplicado por 5 elevado à primeira potência, porque cada um dos dois fatores só apareceu uma vez. Agora nós vamos decompor o número 25 em fatores primos, e nós podemos começar dividindo o número 25 pelo número 5, que representa o menor número primo, que é um divisor de 25. E ao resolver esta divisão, 25 dividido por 5, o nosso quociente é igual a 5, que só pode ser dividido por ele mesmo e terá como quociente o número 1. E desse modo nós conseguimos escrever o número 25 como 5 elevado ao quadrado, uma vez que o fator 5 apareceu aqui duas vezes na decomposição do número 25. Agora, neste ponto, nós já fizemos a decomposição separadamente dos três números. E para calcular o MMC entre esses três números, nós devemos considerar todos os fatores que aparecem, sem repeti-los, e também devemos considerar o maior expoente de cada fator. Então vamos analisar. Os fatores que aparecem na decomposição do 12 são 2 e 3. Os fatores que aparecem na decomposição do 15 são 3 e 5. E o fator que aparece na decomposição em fatores primos do número 25 é apenas o fator 5. E nós devemos considerar todos esses fatores sem repeti-los. Portanto, nós vamos considerar o número 2, o número 3 e também o número 5. E nós não vamos repetir o número 3 nem o número 5, que aparecem em mais de uma decomposição. Então, nós teremos o seguinte: 2 elevado a algum expoente multiplicado por 3 elevado a algum expoente multiplicado por 5 também elevado a um expoente desconhecido. E para determinar qual expoente nós devemos considerar, nós vamos levar em consideração que será o maior expoente de cada fator. Então, por exemplo, o fator 2 só apareceu aqui na decomposição do número 12. Então nós vamos considerar o expoente deste fator, que no caso é igual a 2. Agora, se nós pensarmos no fator 3, o fator 3 ele aparece na decomposição do número 12 e também na decomposição do número 15. E nas duas vezes em que ele aparece, o seu expoente ele é igual. Portanto, nós vamos considerar este expoente. E assim o expoente do fator 3 é igual a 1. E pensando agora no fator 5, nós podemos notar que ele aparece na decomposição do número 15 e também aparece na decomposição do número 25.
mas nós devemos considerar o maior expoente que aparece nesse fator. E aqui no caso da decomposição do número 15, nós temos 5 elevado à primeira potência, e na decomposição do número 25, nós temos 5 elevado ao quadrado. E entre esses dois expoentes, 1 e 2, nós devemos escolher o maior, e o maior é igual a 2. Portanto, o expoente do fator 5 deve ser igual a 2. E desse modo, o MMC entre esses três números é dado por este produto, 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à primeira potência multiplicado por 5 elevado ao quadrado. E nós vamos resolver este produto, começando pelas potências. Nós sabemos que 2 elevado ao quadrado é igual a 4, 3 elevado à primeira potência é igual a 3, e 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Portanto, nós temos 4 vezes 3 vezes 25. E nós sabemos que 4 vezes 3 é igual a 12, e 12 vezes 25 é igual a 300. Isso quer dizer que o MMC entre 12, 15 e 25 é igual a 300. Então, 300 representa o menor número natural, que é um múltiplo simultâneo tanto do número 12, quanto do número 15, como também do número 25. Ou seja, 300 é o mínimo múltiplo comum desses três números. E desse modo, nós determinamos o MMC entre esses números ao decompor os números separadamente. E agora nós vamos determinar este mesmo MMC, só que decompondo esses números de forma simultânea. Para decompor os três números de forma simultânea, nós vamos escrever um do lado do outro, separá-los por vírgula, escrever aquele traço na vertical, e nós vamos começar dividindo esses números pelo menor número primo, que representa o divisor de pelo menos um deles. E começando pelo menor número primo, que representa o divisor de um deles, nós sabemos que este número é o 2. Mas nós podemos dividir por 2 apenas este número 12, porque tanto 15 quanto 25 são números ímpares. E como não podemos dividir nem 15 nem 25 por 2, nós apenas vamos repeti-los aqui embaixo. E vamos dividir somente 12 por 2, que terá como quociente o número 6. Agora, nesse ponto, nós temos 6, 15 e 25, mas o número 6 ainda é múltiplo de 2, portanto, nós vamos dividi-lo novamente pelo número 2. E ao resolver esta divisão, nós teremos o quociente igual a 3, e nós vamos repetir o 15 e o 25. Agora, neste ponto, nenhum desses números já é mais múltiplo de 2. Portanto, nós vamos considerar o próximo número primo, que representa o divisor de pelo menos um deles. Nós sabemos que este número é o número 3, porque ele é divisor tanto de 3 quanto de 15, embora não seja divisor do número 25. Então, nós vamos apenas repetir o 25 e nós vamos dividir 3 por 3 e 15 por 3. E ao dividir 3 por 3, o nosso quociente é igual a 1. Ao dividir 15 por 3, o nosso quociente é igual a 5, e o 25 nós repetimos aqui embaixo. Agora, neste ponto, nós finalizamos a decomposição em fatores primos do número 12. No entanto, nós podemos continuar a decomposição do 15 e também do 25. E agora os números que nós temos são 5 e 25. E ambos são múltiplos do número 5. Portanto, ao dividir 5 por 5, o nosso quociente é igual a 1, e ao dividir 25 por 5, o quociente é igual a 5. Agora, neste ponto, nós finalizamos a decomposição em fatores primos do número 15, e falta apenas terminar a decomposição do número 25. E nós temos aqui o número 5, que só pode ser dividido por ele mesmo, uma vez que 5 é um número primo. E ao resolver esta divisão, 5 dividido por 5, o nosso quociente é igual a 1. E assim nós finalizamos a decomposição em fatores primos dos três números. Mas e agora, como nós fazemos para determinar o MMC entre esses três números? O MMC será dado pelo produto dos fatores que nós encontramos. Ou seja, se nós multiplicarmos todos esses fatores, nós vamos determinar qual é o MMC entre 12, 15 e 25. Portanto, nós podemos escrever este produto da seguinte maneira, como 2 elevado ao quadrado, uma vez que o fator 2 aparece duas vezes, multiplicado por 3, que aparece apenas uma vez, multiplicado por 5 elevado ao quadrado, porque 5 aparece duas vezes. E aqui neste ponto nós vamos começar resolvendo as duas potências. 2 elevado ao quadrado, que tem como resultado o número 4, e 5 elevado ao quadrado, que tem como resultado o número 25. E agora nós temos que resolver este produto, 4 vezes 3 vezes 25, que nós já calculamos anteriormente e nós sabemos que é igual a 300. E desse modo, o MMC entre 12, 15 e 25
é igual a 300, o que significa que 300 é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Ou seja, 300 representa o menor número natural que pode ser dividido tanto por 12 quanto por 15, como também pelo número 25. E nesse vídeo nós vimos duas maneiras diferentes de calcular o MMC entre três números. E você já conhecia essas duas maneiras? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você conhece outras estratégias para o cálculo do mínimo múltiplo comum? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você acompanha todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.